Bora, meu povo! Última live do desafio Viver de Terapia, tá? E hoje eu escolhi um cantinho diferente para que a gente possa fazer essa live, que nós vamos falar sobre transição de carreira ou de vida. Então, eu quero de verdade dar os parabéns para você que acompanhou a gente nessa jornada. Que jornada magnífica! Que movimento magnífico, quantas transformações, né? Eu quero dizer para você que todas as vezes que a gente vive algo que é transformador, a gente fica com saudade, e comigo não é diferente, tá? Então, a gente está indo para nossa última aula, tá? Aqui, última live, né, desse desafio incrível. E eu acho que não existe melhor tema do que carreira. Né? Não existe melhor tema do que carreira. Né? Algumas pessoas me perguntam assim, Ivan, é impensável, como é que você faz 21 lives? Aí eu digo assim, quando a gente faz aquilo que a gente ama, quando a gente está vivendo o nosso propósito, a pergunta é como é que eu vou ficar amanhã sem fazer live? Né? Como é que eu vou conseguir ficar? Porque amanhã certamente vai ser um dia difícil, porque eu não vou estar aqui com vocês, tá bom? Então, de verdade, muita gratidão, tá bom? Muita gratidão, tá? Por esse encontro magnífico, tá bom? Eu quero aproveitar, eu vou colocar o tema aqui, tá? Vocês já vão compartilhando isso aqui enquanto o povo vai chegando. Deixa eu colocar aqui o tema, né? Para que a gente possa ter ciência do que a gente vai conversar aqui, tá? Mas eu quero aproveitar para dizer um feliz Dia dos Pais, tá? Para os homens que estão aqui nessa live ou para os homens que depois irão assistir isso aqui, tá? Hoje é um dia especial para todos nós, né? Então, eu ainda não tive o privilégio de ouvir meu filho dizer Feliz Dia dos Pais, papai, né? Meu filho está com um ano, caminhando para um ano e um mês, né? Mas, porém, todavia, ainda ouvirei. Né? E se você já tem esse privilégio de ouvir, então dá um abraço, fica com ele. Hoje é um dia magnífico. Hoje eu passei o dia inteiro com meu filho. Aqui já são 18h10 da noite. Não se enganem com o sol, tá? Não se enganem com o sol. Já são 18h10 da noite aqui, né? Mas o sol só vai embora às 9 no verão. Em compensação, no inverno quase nem aparece, né? Mas eu quero de verdade mandar essa mensagem aí. Se você tem pai, tá? Se você tem pai, hoje é o momento de você honrar esse pai. Não importa o que aconteceu, não importa. O seu pai zerou o jogo quando ele te deu o bem mais precioso. O bem mais precioso que ele poderia lhe dar. E o bem mais precioso que ele poderia lhe dar é a vida. Ele zerou o jogo quando ele lhe deu o bem mais precioso que ele poderia lhe dar, que é a vida. Então, seja grata, seja grato por isso, sabe? Independente de quem é seu pai, dos preconceitos, independente do que ele fez, do que ele deixou de fazer, honre esse dia, tá bom? Se ele está vivo, dá uma telefonada. Se ele não estiver vivo, honre esse dia no seu coração. Tá bom? E agradeça de verdade, porque hoje é um dia magnífico, tá bom? Ok? Eita, então vamos lá, né? Vamos lá. Diz aí pra mim, 21/1, tem gente de todo o Brasil, hoje é domingo, transição de carreira ou vida, um problema. Só antes de começar, deixa eu dizer uma coisa pra vocês, ontem eu não consegui salvar a live, ontem a live foi muito boa, não foi não? Poxa, ontem a live merecia ter sido salva ontem, né? A live merecia ter sido salva ontem, né? Diz pra mim que live é essa, 21/21, 20/21, de onde você tá vindo, tá? Coloca aqui pra poder saber. E uma última coisa que eu quero falar antes de começar a live, que eu não posso esquecer em hipótese alguma, é que uma coisa muito importante é que a gente vai fazer uma palestra ao vivo, gratuita, totalmente gratuita,
vai ser pelo YouTube, tá? Com 3 passos para você viver de terapia, mesmo que você não seja terapeuta, em que eu quero ensinar para você a mecânica, o passo a passo, o que eu fiz para poder hoje viver na Suíça, atender pessoas no mundo inteiro, falantes de português, brasileiros e portugueses, tá? Para você criar ciclo de prosperidade em sua vida. Se você não é terapeuta, para que você possa fazer uma mudança radical. Eu vou revelar nessa palestra o que eu fiz, tá? Para conseguir o passo a passo que eu trilhei para poder viver de terapia. Você vai perceber, mesmo que você não seja terapeuta, que esse passo a passo também serve e ele pode ser aplicado em outras profissões. Então, se você tem uma outra profissão, eu acho que também é válido você vir para essa palestra, não importa, tá? Eu quero de verdade que você entenda isso, porque eu acredito que quanto mais pessoas tiverem prosperidade na vida, melhor é esse mundo. Eu não acredito na escassez. Eu acredito verdadeiramente na abundância, tá? E quem acredita na abundância, acredita que quanto mais pessoas são prósperas, melhor o mundo fica, maior é a prosperidade. Então você vai lá na biografia e se cadastra, tá bom? Eu preciso que você se cadastre, tá? Eu não quero que você fique de fora. Quem está no desafio, eu não quero que fique de fora, tá? Eu não sei se o fluxo de cadastro está muito grande, a gente está anunciando, tá? Aí na internet. Então, eu de verdade quero que você esteja nessa palestra, porque eu vou falar coisas que eu não falei no desafio e não vai ter reprise, não vai ter reprise. Você não vai poder acessar essa palestra depois em lugar nenhum, tá bom? E eu quero que você esteja lá, tá bom? Sem conversinha, sem historinha, eu vou revelar o que está por detrás da coxia, tá bom? Então, se você quer saber, valeu. Obrigado a todo mundo aí que está me desejando Feliz Dia dos Pais, obrigado. Ó, só uma questão, eu ainda estou me acostumando com esse negócio, sabe, de ser pai. Real. Hoje de manhã eu acordei, né? Aí eu fui ligar para meu pai e tal. E aí eu me lembrei do fuso. Eu disse, não, tenho que esperar umas 5 horas. Aí esperei, aí fui ligar para meu pai. E quando meu pai atendeu, ele disse, Feliz Dia dos Pais. Eu digo, opa, peraí. Deu bug, sabe? Eu ainda estou me acostumando com isso aí. Então, hoje vários amigos viraram para mim dizer, Ilvan, Feliz Dia dos Pais, declaração no Instagram, etc. Rapaz, o tempo passa, viu? E olhando aqui como eu tô, Arthur tá sendo responsável por algumas barbas brancas, tá? Mas é o amor da minha vida. Obrigado, viu, gente? Obrigado mesmo, tá? Então vamos lá, vamos começar? Vamos começar esse movimento, né? Vamos lá, vamos começar então, né? Olha só, né? Eu não sei se você já percebeu, mas tudo aquilo que não tem nome é porque é algo que, de alguma forma, não é um evento que é recorrente. Toda vez que um evento ele passa a ser recorrente, as pessoas vão lá e nomeiam. As pessoas adoram dar nomes para as coisas, né? Então, um evento que se repete, as pessoas terminam dando um nome. E o nome desse evento, de alguma forma, caracteriza um movimento que acontece, né? E eu não sei se você percebe, mas a maior parte das pessoas que hoje tem 30, até mesmo 40 anos, foram de alguma forma criadas por pessoas que faziam parte de uma outra geração, onde a sua profissão, às vezes até mesmo o emprego, era para a vida inteira. Você entrava numa empresa e você fazia carreira naquela empresa e aquilo era para a sua vida. De tal forma que até mesmo quando a pessoa era demitida da empresa, era porque é como se tivesse acontecido algo, né? E aí aquela pessoa já era meio mal vista, né? Enfim. Os tempos mudaram e a realidade hoje é que uma pessoa que passou por diversas empresas, que ocupou vários cargos de liderança ou não, ou que tem experiência em várias áreas, em empresas diferentes, hoje essa pessoa é mais valorizada do que aquela pessoa que fica apenas em uma empresa, né? E os tempos mudaram de tal forma que parece que você não precisa mais continuar atuando em uma área se aquela área efetivamente não tem mais a ver com você, não mexe mais com o seu coração, não é? E talvez por isso hoje se fale tanto em transição de carreira, né? Porque o que é esse movimento de transição de carreira? É um retrato de algo que está acontecendo na realidade.
As pessoas, a cada dia que passa, estão se permitindo ser movidas pelo seu coração para viver daquilo que amam. Presta atenção nisso aqui, porque isso aqui é muito importante. Muito importante. As pessoas estão se permitindo a cada dia ser movidas pelo seu coração para poder viver daquilo que amam. Isso faz sentido para você? Cada uma dessas frases aqui? Eu não sei se vocês perceberam, mas com certeza perceberam, mas enfim, não era bem isso que eu queria dizer, mas o que eu quero dizer é, eu não sei se faz sentido para você, mas a maior parte do tempo da nossa vida nós passamos no trabalho. A maior parte da nossa experiência enquanto ser humano é no trabalho. Isso significa que se a gente está vivendo um trabalho que não faz sentido para a gente, isso significa que de alguma forma a nossa vida é muito ruim. Significa que de alguma forma é uma vida difícil de ser vivida. É uma vida onde de segunda a sexta provavelmente é tormento. É uma vida que é tão difícil de ser vivida que muitas vezes quando chega sexta-feira a gente fala sextou, e aí a gente vai recorrer ao álcool, vai recorrer às drogas, vai recorrer ao sexo irresponsável que coloca em risco a nossa própria vida, vai recorrer a qualquer mecanismo para poder extravasar o peso que foi a semana. Então a sexta-feira deixa de ser um momento de descanso para ser um momento onde você precisa colocar para fora todo o estresse que foi acumulado ao longo da semana, porque você está efetivamente vivendo de algo que o seu coração não bate mais forte, né? Eu quero dizer que se isso acontece com você, ou se isso acontece com alguém que você ama, não precisa ser assim. Tem solução. Nós estamos em pleno século XXI. E transição de carreira ou vida não é mais um problema em absoluto. Transição de carreira ou vida, muitas vezes, é aquilo que de melhor você pode fazer para, enquanto ser humano, poder viver uma vida magnífica, poder viver uma vida acima da média, poder viver uma vida extraordinária. Eu costumo dizer que vida extraordinária é aquela vida que quando a gente vive, a gente passo a passo percebe que foi a vida que a gente escolheu viver. Entende? Então, eu não estou dizendo que é fácil fazer uma transição de carreira ou de vida. E por que eu estou colocando vida aqui? Porque às vezes a gente precisa mudar algumas coisas na nossa vida. Às vezes a gente precisa mudar um relacionamento, às vezes a gente precisa mudar o nosso círculo de amizade, às vezes a gente precisa mudar padrões mentais. Não importa. Eu não estou dizendo que fazer uma transição de carreira ou de vida é simples. Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo para você, que é totalmente possível. E que se você entende o passo a passo, a mecânica que já foi utilizada por outras pessoas para fazer isso, você consegue fazer no intervalo de tempo mais curto, com menos sofrimento. Tá bom? E que pode ser até doloroso fazer isso. Mas imagine como é que é viver a vida inteira de algo que você não ama. Isso não é só doloroso. Isso é martirizante, isso é uma dor. Isso destrói, isso adoece. As pessoas adoecem por causa disso. Entende? Então, olha só, essa live é um grito de verdade, para que você possa ter coragem de fazer uma mudança radical em sua vida. Para que você possa ter coragem de se autodeterminar. Para que você possa ter coragem de ser movido pelo seu coração. Para que você tenha coragem de fazer escolhas, levando em consideração aquilo que o seu coração está pedindo. Entende o que eu estou querendo lhe dizer? E ao fazer isso, não significa que necessariamente você vai ganhar menos dinheiro, não. Ao contrário. Ao contrário. Isso não significa que você vai ganhar menos dinheiro, não. Ao contrário, quando você faz escolhas movidas pelo seu coração, você tem mais energia para poder, inclusive, identificar uma forma de ganhar muito bem. De ser muitíssimo bem remunerado.
Então é sobre essas duas coisas que eu quero falar aqui, tá bom? Essas duas coisas que eu quero falar aqui. E se você quer fazer esse movimento ou está fazendo esse movimento, tá bom? Na carreira profissional, ou se você está fazendo isso na sua vida, fica nessa live, porque eu quero dizer para você que eu vou colocar aqui algumas coisas que eu acredito que tem potencial de mexer. Eu acredito que tem potencial de virar uma chave aí na sua cabeça, tá bom? Tem potencial de fazer você crescer, tem potencial de virar uma chave aí na sua cabeça, tá bom? Então se você está comigo, digita aí eu para eu saber que você está comigo, tá bom? Digita eu para eu saber que você está comigo, tá? Ai, ai, inspira profundamente, solta, vamos lá. Vamos lá. Eu não sei se você já percebeu, mas as pessoas, elas costumam utilizar critérios externos para fazer escolhas profissionais. Quando você vai no ensino médio, por exemplo, os meninos escolhem as profissões muitas vezes com base no quanto eles acreditam que eles querem ganhar. Então eles dizem assim, não, eu não vou ser professor porque professor ganha pouco. Eu não vou ser, eu posso ser engenheiro, eu posso ser médico, ou eu posso ser advogado, mas professor não, porque professor ganha pouco. Não, artes cênicas não, porque artista passa fome. Música não, pelo amor de Deus, música é coisa de vagabundo. É o que meus pais vão dizer. Eu amo música, mas espera aí, música, eu não vou fazer música. Eu sou apaixonado por música, mas não vou fazer música. Ah, gastronomia, pelo amor de Deus, gastronomia é profissão, rapaz. Tome vergonha na cara, dá uns 2 tapas. E lá na fonte, quando a gente vai fazer essa escolha, é como se a gente estivesse apostando em coisas que estão fora para decidir os rumos da nossa vida. Como se a gente pudesse ser joguete de relações sociais, como se a gente pudesse ser joguete de relações econômicas, como se a gente não tivesse a capacidade de se autodeterminar. E talvez por isso, à medida em que a gente vai amadurecendo, né, e vai completando as graduações, né, psicologia, engenharia, direito, etc., o que a gente percebe é que o nível de aderência é muito baixo. Baixíssimo, né? A nossa geração, por exemplo, é a geração que se formou para ter um diploma, porque um percentual muito pequeno de pessoas atua naquilo que se formou. Por exemplo, eu sou sociólogo de formação, entende? Eu fiz direito, entende? 2 faculdades, então pouquíssimas pessoas atuam na sua graduação, né? E isso acontece porque a maior parte das pessoas da nossa geração está escolhendo viver de algo que faz com que o seu coração pulse, né? E isso, ao mesmo tempo que é magnífico, cria uma série de problemas e de desafios, né? Uma série de problemas e de desafios, né? E isso atravessa a compreensão de que não é a profissão que eu escolho que vai definir a minha qualidade de vida financeira, não é. Definitivamente não é. Certo? Definitivamente não é. Porque eu conheço pessoas, eu conheço professores que ganham muito mais do que engenheiros e advogados. Eu conheço musicistas que ganham muito mais do que engenheiros e advogados. Entende? Ganham muito mais. Eu conheço advogados recém-formados depois de 5 anos de faculdade, que foram trabalhar no escritório de advocacia, ganhando R$1.000, menos que um salário mínimo, e um contrato de prestação de serviço louco. Entende? Que é o que acontece com a maior parte dos advogados recém-formados e que não escolhem trabalhar para si mesmo. Entende? Não é a profissão que vai definir a sua capacidade de ganhar dinheiro. Grava isso aqui porque isso aqui é muito importante, tá? Não é a sua profissão. Não é a sua profissão. O que vai definir a sua capacidade de ganhar dinheiro, de enriquecer, e riqueza é uma construção
A menos que você herde, riqueza é uma construção, e é tanto uma construção que quando você herda, muitas vezes você queima tudo, né? É assim que acontece. Mas o que vai permitir que você enriqueça à medida em que o tempo for passando, o que vai garantir esse movimento vai ser a sua capacidade de agregar valor à vida das pessoas. Seja como advogado, seja como engenheiro, seja como terapeuta. Seja como terapeuta. Seja como coach. Entende o que eu estou querendo dizer? Seja como ator, seja como atriz, seja como cantor. Não interessa. A sua capacidade de enriquecer, a curva de enriquecimento, ou seja, de viver de uma forma magnífica também financeiramente, tem a ver com a sua capacidade de agregar valor à vida das pessoas. É por isso que eu desisti há algum tempo. Antes eu fazia, se vocês pegarem alguns vídeos meus, vocês vão ver eu falando muito de propósito. Mas eu desisti há algum tempo de ficar discutindo propósito, tá? Eu desisti. Porque para mim, às vezes isso termina virando um beco sem saída, porque as pessoas ficam correndo atrás do propósito e não fazem um movimento para fazer da sua vida uma obra de arte. Porque o que eu percebi, né, é que talvez o meu propósito e o seu propósito já tenha de alguma forma sido escrito. Talvez de alguma forma já esteja de alguma forma no nosso DNA. O meu propósito e o seu propósito é servir. É servir. Seja lá naquilo que você fizer, é servir. Um advogado que ganha mais é porque ele sabe algo que a maior parte dos advogados não sabem e por isso ele consegue agregar mais valor à vida das pessoas. E claro que eu estou trabalhando aqui dentro de uma perspectiva lícita, tá? Porque eu não discuto aqui a ilicitude. Não discuto. Esse aí é um jogo que eu não jogo, entendeu? Porque eu acredito que não vale a pena. Esse dinheiro não vale a pena. Entende? Mas existem advogados prósperos que estão enriquecendo. Que riqueza honesta é uma construção para a vida, né? Riqueza que acontece da noite para o dia, enfim, pode acontecer? Pode, mas normalmente riqueza é uma construção, a regra. Existe exceção, mas é uma regra. Então, a lógica é de agregar valor à vida das pessoas, agregar valor à vida das pessoas, né? E quanto mais você agrega valor à vida das pessoas, maior a probabilidade de você enriquecer daquilo que você faz. Entende? Então, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: ser movido pelo seu coração significa, de alguma forma, maximizar a probabilidade de você agregar valor à vida das pessoas. Porque a realidade é que ninguém consegue agregar valor verdadeiramente à vida de alguém. Ninguém consegue agregar valor verdadeiramente à vida de alguém se está fazendo algo que não faz sentido. Se está fazendo algo que não gosta. Não são todos os servidores públicos, mas basta ir você numa repartição pública no Brasil, que você vai ver aquelas pessoas que estão ali apenas pelo salário. E observe como essas pessoas lhe tratam. Isso não tem a ver com o serviço público em si, tem a ver com o fato de uma pessoa que escolheu uma carreira por uma questão de um salário de 3 mil, de 4 mil reais, mas que não está feliz fazendo aquilo que faz. Mas você encontra isso também na iniciativa privada. Pessoas, por exemplo, que estão ali por causa do dinheiro no final do mês. Não tem como você fazer da sua vida uma obra de arte, agregar valor verdadeiramente na vida das pessoas assim. Não tem. E aí a pessoa passa a vida inteira na iniciativa privada, com um emprego em que ela ganha um salário mínimo, depois cresce um pouquinho, 2 salários mínimos, e não passa daquilo. E a pessoa não entende o que é que está acontecendo. E o que está acontecendo é que aquela pessoa não gosta daquilo que faz. E, portanto, ela faz o mínimo, ela se economiza. Quando você não gosta daquilo que você faz, você se economiza, você faz o mínimo. E não dá para você crescer em nada na vida fazendo o mínimo, se economizando. Entende? Então, quando você escolhe viver daquilo que você ama, quando você ama aquilo que você faz e você escolhe viver daquilo que você ama, você não faz o mínimo. Eu não estou aqui nessa live com você fazendo o mínimo. Eu estou aqui nessa live com você entregando o meu melhor. Então, se os pais soubessem disso, esse é o primeiro ponto, tá bom? Só por isso, os pais já deixariam os filhos fazerem a primeira escolha com base no coração. Porque a gente não tem ideia do número de advogados que estão batendo biela, que estão
que estão verdadeiramente na miséria. A gente não tem ideia do número de médicos, porque médico é um pouco mais difícil, né, de ganhar pouco, mas que estão dando plantão em cima de plantão e que estão com síndrome do pânico, que desenvolvem ansiedade, que desenvolvem depressão, um sem número de doenças, porque não gostam daquilo que estão fazendo. Ainda que ganhem dinheiro, que adianta dinheiro sem efetivamente você viver uma vida que seja magnífica? Entende o que eu estou querendo dizer? Mas, então, isso aqui é muito importante. É muito importante, tá bom? É muito importante porque se você se economiza, a vida também vai economizar. A vida existe um equilíbrio na vida entre dar e receber. E se você economiza de um lado, o universo vai economizar também. Se você dá pouco, o universo também vai te dar pouco. Então é melhor você assumir que você quer fazer música, sabe? E você entregar o seu máximo fazendo aquilo. Você entregar o seu máximo fazendo aquilo. Porque aí quando você fizer isso, você vai conseguir desequilibrar a balança entre dar e receber. E quando você desequilibra, você deixa o universo em dívida. Porque você está fazendo da sua vida uma obra de arte. E o universo ele tem que compensar. Porque você está vivendo com base no seu coração. Não significa fazer besteira, gente. Não significa viver de sonho, não é disso que eu estou falando aqui, não. Eu vou falar de uma mecânica aqui, tá? Eu vou falar de uma mecânica aqui para que você possa viver do seu coração e ganhar muito bem por isso. E ganhar muito bem, obrigado por isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso, inclusive, é uma crença que incrustaram na nossa cabeça, extremamente perversa. Tá bom? Olha que crença extremamente perversa que instauraram na nossa cabeça, que é o seguinte, olha, se é trabalho, então não é divertido. Se é trabalho, então não é gostoso. Se é trabalho, então logo eu só posso trabalhar com algo que de alguma forma gere algum tipo de estresse. Porque trabalho é trabalho, diversão é diversão. Você percebe? Isso é uma crença extremamente limitante, uma mentira que nos contaram. Trabalho pode ser gostoso, trabalho pode ser divertido. Você pode se divertir com o trabalho. Eu me divirto com o meu trabalho. Eu vibro com o meu trabalho. Quando eu estou na clínica fazendo uma regressão, eu vibro com isso. Quando eu vejo o meu paciente ressignificando uma experiência, eu vibro com isso. Quando eu estou no PNL para terapeutas dando aula, às vezes é o melhor momento do dia, da semana. É o melhor momento do dia e da semana. Entende o que eu estou querendo lhe dizer? Então, essa crença é uma crença que leva a gente a fazer escolhas extremamente equivocadas na nossa vida. Extremamente equivocadas na nossa vida. Porque o trabalho pode ser gostoso, o trabalho pode ser feliz, o trabalho pode ser um momento, inclusive, para você. Olha que coisa louca, mas essa é a realidade. O trabalho pode ser um momento para você desanuviar. Ouça o que eu estou lhe dizendo. O trabalho pode ser um momento para você desanuviar. Para que você possa desestressar. Entendeu? Posso dizer uma coisa para vocês aqui, real, sincera. Esse momento aqui é um momento para mim anti-estresse. É um momento que eu me divirto falando com vocês. Entende? Então, eu quero que vocês comecem a ressignificar essas coisas, porque isso vai mudar. Vai mudar. Vai mudar completamente a forma como você vive a sua vida. Entende? Isso vai aumentar os seus níveis de felicidade. E acredite, não é o sucesso que leva à felicidade, é a felicidade que leva ao sucesso. Está comprovado cientificamente. Tá bom? Então, essa primeira coisa aqui ficou pocket, né? Ficou grande. Mas o que eu quero lhe dizer em essência é que não é tua profissão. Ouviu? Não é a sua profissão. Ivan, mas eu fiz, né? Ainda nesse ponto aqui, né? Ivan, mas eu fiz 5 anos de faculdade, o que é que eu faço com isso agora? Você honra, entendeu? Eu fiz 4 anos e meio de faculdade, a Faculdade de Filosofia e de Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia, tá bom? Você honra. Eu não seria o terapeuta que eu sou se eu não tivesse conhecimento de filosofia que eu tenho, se eu não tivesse conhecimento de filosofia, de sociologia que eu tenho, se eu não tivesse o conhecimento até mesmo, né, das matérias humanísticas na área de educação que eu peguei na Faculdade de Educação da UFBA.
Acredite, em algum momento você vai conseguir ligar os pontos, porque nada na vida se perde. Mas não deixe que a sua escolha do passado determine o seu presente, porque você pode mudar. Entende o que eu estou querendo dizer? Você pode mudar. São crenças limitadoras apenas, tá bom? Então, o que vai garantir com que você tenha sucesso na vida vai ser simplesmente... O que vai garantir que você tenha sucesso na vida vai ser a sua capacidade de agregar valor às pessoas, à vida das pessoas. Não tem a ver com a sua formação. É por isso que tem gente que não tem nível superior, mas ganha mais dinheiro. Quem tem nível superior, tem mestrado, tem doutorado, tem PhD, fica lá, estressado com o cara que tem o técnico e que ganha mais dinheiro. E que nem trabalha como técnico. Porque esse cara entendeu que a lógica da vida é que eu e você viemos aqui para servir. Você pode anotar isso aí. Eu e você viemos aqui para servir. E sucesso é um resultado de você agregar valor à vida das pessoas. Ponto. Acabou. Como é que você vai fazer isso? Aí é uma escolha. Isso é uma escolha. Aí você vai mergulhar dentro de você e você vai escolher a sua forma de fazer isso. Mas se você fizer isso bem, sucesso é consequência. Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? Sucesso é consequência. Vamos lá. Mas aí talvez você diga assim, mas Ilvan, presta atenção aqui. Ilvan, eu já faço isso, tá? Eu já faço isso. Mas o que acontece é que ainda assim eu não estou ganhando aquilo que eu acredito que eu mereço ganhar. Talvez você esteja dizendo isso, talvez essa seja uma dúvida sua. E aí, eu quero dizer uma coisa para você muito importante, que é o segundo ponto aqui dessa live. Presta atenção nisso aqui que eu vou lhe dizer, tá bom? Presta muita atenção. Né? Eu vou desenvolver isso melhor na aula ao vivo que eu vou entregar lá no YouTube. Quem não se inscreveu, quem ainda não se cadastrou, se cadastre, que o link está na bio. Mas eu vou colocar aqui uma coisa para você que é muito importante, tá? Eu já falei isso aqui para vocês, eu vou falar de novo para que vocês tenham um start, tá? Presta atenção. Quando eu comecei na terapia, eu queria ganhar mais, mas o que acontece é que eu fazia a mesma coisa que os outros terapeutas. Entendeu? Então, eu queria ganhar mais como terapeuta, mas o que acontecia é que quando o cliente chegava para mim, eu ouvia esse cliente, aí fazia todo aquele processo, né, da infância, passando pela adolescência, para a vida adulta, e um processo terapêutico comigo demorava meses para que a pessoa pudesse ter algum tipo de retorno, ela começasse a ter algum tipo de retorno. Entendeu? Mas eu me achava, porque eu estava vivendo com base no meu propósito, porque eu estava vivendo com base naquilo que eu acreditava, eu achava que pura e simplesmente, por já ser bom nisso, ter feito várias formações, ter saído do país, enfim, eu achava então que eu deveria ganhar mais por causa dos meus certificados. Entenderam? Por causa dos meus certificados, que estavam pregados no meu consultório, eu achava que eu deveria ganhar mais. Só que a vida não é assim. Então, você viver daquilo que você ama é o primeiro ponto. Tá? É o primeiro ponto. Isso vai te dar energia. Isso vai te dar energia. Só que vem um segundo ponto. E o segundo ponto, para que você possa consolidar a sua transição de vida ou de carreira, eu já falei isso aqui e eu vou falar de novo em diversas formas diferentes. O segundo ponto é você fazer aquilo que ninguém está fazendo. Entende? É você, enquanto profissional, se você é musicista, você olha o que está todo mundo fazendo e encontra uma forma de fazer completamente diferente. E de resolver um problema, uma dor, que ninguém está atento. Se você é advogado, a mesma coisa. Se você é engenheiro, a mesma coisa. Se você é arquiteto, é a mesma coisa. Se você é terapeuta, é a mesma coisa. Ou se você quer viver de terapia, eu já vou lhe adiantando. É a mesma coisa. E aí eu descobri, olha que coisa louca, né? Quando a gente vive com base no coração, e aqui eu quero colocar isso para você, porque isso aqui é muito importante, a gente acredita que aquilo que a gente faz é tão importante que as pessoas querem aquilo. Olha que coisa louca, né? Aquilo que a gente faz é tão importante que as pessoas querem aquilo. Então, por exemplo, uma das maiores frustrações dos professores é que, no fundo, os alunos não querem a aula. Pelo menos os alunos do ensino médio, né? Não querem a aula. Mas eles acham aquilo tão importante, eles acham que os alunos estão errados. Os alunos estão errados, os alunos não querem a aula. Eles deveriam querer, porque a aula é magnífica, porque ele entrega uma coisa magnífica, porque ele faz uma coisa magnífica. Mas os alunos não querem aquela aula, né? E aí a gente se frustra, e aí a gente começa a dizer que as pessoas não estão maduras, etc, etc. E aí eu preciso dizer uma coisa para vocês, isso é um grande equívoco. Um grande equívoco. A sua paixão, presta atenção, é apenas a sua paixão.
Entende? Por exemplo, eu tenho tesão em fazer terapia, eu adoro fazer terapia, eu tenho tesão em ensinar, são as duas coisas que eu mais gosto de fazer, tá? Eu sou completamente apaixonado, mas é a minha paixão, não é a paixão do outro. O que uma pessoa que vem fazer terapia quer, por exemplo, é resolver o problema dela. O que essa pessoa quer é resolver o problema dela, ela não quer a terapia. O que os meus alunos querem é ter uma performance acima da média. Enquanto terapeuta hoje, ele não quer as minhas aulas é um meio. Ele não quer isso, entende? Então você precisa saber o que é que verdadeiramente o seu público quer. O que é que verdadeiramente as pessoas com quem você trabalha quer. Porque quando você descobre isso, eu vou até brincar aqui, você tem aquele chamado olho de Tandera. Thundercat, Ho! Né? Essa aqui foi longe, tá bom? Enfim, você muda a sua lente. Quando você muda a sua lente, você deixa de querer entregar para o outro aquilo que você acha que é importante e você passa a entregar para o outro aquilo que ele verdadeiramente quer, aquilo que ele verdadeiramente acha que é importante. E isso foi uma virada de chave na minha cabeça. Porque ao perceber que os meus clientes eles não queriam uma terapia, por exemplo, o que eu passei a fazer foi a entender, peraí, o que é que eles querem? Eles querem o resultado. Então, se eles querem o resultado, então eu serei o melhor terapeuta na razão em que eu consegui entregar esse resultado num curto intervalo de tempo. Olha que coisa interessante. E foi aí que eu fui me debruçar sobre terapia super breve, e foi aí que eu fui me debruçar sobre terapia breve, foi aí que eu pensei em uma formação para terapeutas que os terapeutas queriam, e que quem não era terapeuta também queria, que era o TNL para terapeutas, tá? Que é uma formação, olha só que coisa louca, uma formação curta, de 2 meses, com a transformação pancada, e que se você não é terapeuta, você já começa na terapia atuando como terapeuta breve, já com um diferencial incrível. Tipo, ninguém quer a formação, as pessoas querem atuar enquanto terapeuta e ter padrões para poder transformar a vida das pessoas. Entende o que eu estou querendo dizer? Eu estou dando esse exemplo aqui porque eu quero que você entenda essa lógica na sua área, naquilo que você faz. Isso é muito importante. Porque muitas vezes, um dos erros da gente quando a gente vai fazer a transição de vida de carreira é acreditar que aquilo que a gente faz precisa ser amado pelas outras pessoas. Eu sei que o que eu estou falando aqui é duro. Então, eu quero ser professor, então eu acredito que a educação precisa ser amada pelos meus alunos. Meus alunos têm que ter vontade de ter aula, de chegar na aula. Gente, não vai acontecer. Não vai acontecer. Os seus alunos vão se engajar mais na aula na medida em que você entregar aquilo que eles querem. Entende o que eu estou querendo lhe dizer? Os teus clientes eles vão se engajar e eles vão comprar mais na medida em que você entregar aquilo que eles querem. É essa a lógica da vida. Porque no fundo, ninguém quer terapia. No fundo, ninguém quer um engenheiro. No fundo, ninguém quer um advogado. Quem quer um advogado, gente? Ninguém quer um advogado. No fundo, ninguém quer um professor. O que as pessoas querem é o resultado que estas pessoas prometem entregar. Quando você vai no teatro e você pega assim uma comédia, você não quer o ator. Essa é a realidade. Você não quer o ator. Tá? Mesmo que o ator seja muito famoso, você não quer. Você compra a comédia porque você quer rir. E se o ator chega lá e não faz você rir, não valeu a pena aquela comédia, você perdeu dinheiro. Assim como se você lê um livro que é um drama, por exemplo, e efetivamente aquele livro não mexe com você, não cumpriu a função, porque você estava procurando um drama. Entende o que eu estou querendo lhe dizer? Então, eu quero te chamar a atenção aqui para a transição de carreira e de vida, que é o seguinte: cuidado. Cuidado com acreditar que porque você ama uma coisa, as pessoas para quem você vai trabalhar, ou as pessoas para quem você vai vender o seu serviço também amarão. Cuidado. Cuidado de verdade. Entende? Porque não é essa a lógica. Não é essa a lógica. E você pode se frustrar. E além de se frustrar, você não vai conseguir maximizar a sua capacidade de agregar valor à vida das pessoas. Você não agrega valor à vida das pessoas fazendo da vida das pessoas o que você acredita que elas devem fazer. Você agrega valor à vida das pessoas, ajudando elas a resolver os seus problemas, ajudando elas a aplacarem as suas dores. Entende o que eu estou querendo dizer? Isso para mim, gente, foi um
aprendizado muito importante. E que se você tiver esse aprendizado, a sua transição de carreira vai ser muito mais fluida. Muito mais fluida. Muito mais fluida mesmo. Porque, sabe por que foi um aprendizado para mim? Porque eu acreditava profundamente que todo mundo precisava passar por uma terapia para falar. Que o mundo precisava ser ouvido. E Ilvan, existem pessoas que querem verdadeiramente fazer uma terapia para ser ouvida? Existem. Existem pessoas que querem ser ouvidas. Existem pessoas que querem fazer uma terapia para poder serem ouvidas. Entende? Eu acreditava nisso. Só que, infelizmente, essas pessoas, e justamente porque elas querem ser ouvidas, elas querem pagar muito pouquinho. Porque elas querem aquilo para a vida inteira. Entende? Mas existe um bocado de pessoa que além de querer ser ouvida, gostaria de fato de chegar em uma sessão e ter seu problema resolvido. Existem pessoas, por exemplo, isso foi uma aprendizagem muito louca para mim, que tem uma fibromialgia, dor crônica e lacerante no corpo, e ela vai para a sessão, ela quer ser acolhida? Quer, mas ela quer também uma outra coisa, resolver a dor dela. E se ela tem a possibilidade de resolver essa dor em 3 meses ou em 2 sessões, ela prefere o quê? Imagine um homem, por exemplo, que tem uma disfunção sexual, como por exemplo a ejaculação precoce. Ele prefere passar 6 meses ou ele quer resolver isso num intervalo de tempo mais curto? Uma pessoa, por exemplo, que tem anorexia, bulimia, ou uma pessoa que tem um distúrbio alimentar que leva ela à obesidade mórbida. Essa pessoa está querendo fazer isso rápido? Ou essa pessoa quer uma experiência longa? Imagine uma pessoa, por exemplo, que tem síndrome do pânico, que está tendo toda uma vida prejudicada, não consegue sair, prejuízos para o trabalho, prejuízos nas relações pessoais. Ela quer isso rápido ou ela quer demorar? Entende? Então, foi com o PNL que eu descobri, opa, virou a chave. Eu tenho padrões que eu posso aplicar e isso dá uma guinada na minha vida enquanto terapeuta. Bum, uma guinada. Hoje eu posso estar aqui na Suíça falando com vocês por causa disso. E eu posso ensinar isso para as pessoas. Opa, caramba! E as pessoas têm interesse sobre isso, os terapeutas têm interesse. E quem não é terapeuta também tem. Porque quer aplicar em si, porque quer transformar a sua vida. Opa, virada de chave. Não é o que eu quero para a terapia, é o que as pessoas querem. Entende? É o que as pessoas querem. Então isso significa você se comunicar em um nível extremo com as pessoas para quem você trabalha, para entender qual é a demanda. Para entender qual é a demanda. Essa semana uma amiga minha, que trabalha em outra área diferente, me apresentou um quadro, uma coisa que ela quer fazer. E aí, na hora que eu bati o olho, eu disse assim, rapaz, isso aqui tem potencial de viralizar. Porque isso aqui é uma dor das pessoas. E eu não vou falar aqui o que é para não entregar o projeto, e, enfim. Mas isso aqui é uma dor das pessoas. E sabe o que é que a gente precisa estar conectado? É com isso. Porque eu e você viemos aqui para servir e fazer da nossa vida uma obra de arte significa isso. Deixar um legado significa isso. Entende o que eu estou querendo lhe dizer? É essa conexão. É essa conexão. Entende? É essa conexão, né? Que é fundamental. Porque sem essa conexão, o que você vai tentar fazer é fazer com que as pessoas vivam o seu sonho. E, gente, tem muita gente acreditando que fazer transição de vida e carreira é isso. Fazer com que as pessoas vivam o seu sonho. E aí, se você é professor, você quer fazer com que as pessoas lhe ajudem a viver o seu sonho dando aula. Isso não vai rolar. Não é esse o jogo. O jogo aqui é para que você se instrumentalize, para você poder maximizar as suas capacidades de ajudar pessoas. Entende?
para que você possa maximizar a sua capacidade de ajudar pessoas, de agregar valor à vida das pessoas, de fazer com que esse mundo seja melhor. Esse é o jogo que precisa ser jogado e que não está sendo jogado pela maioria das pessoas. Entende? As pessoas estão preocupadas com o ministro da Educação que foi para os Estados Unidos. As pessoas estão preocupadas com o ministro do Meio Ambiente. E aqui nada contra, sabe? Cada um tem suas crenças, nada contra políticas. Importante debater a política, tal. Mas o que eu estou querendo dizer é que as pessoas ficam com a boca escancarada, cheia de dentes, em casa, assistindo televisão. E nada contra a televisão também, tá bom? Eu só estou querendo dizer que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. As pessoas ficam com a boca escancarada, cheia de dentes, assistindo televisão e dizendo que o brasileiro não gosta de trabalhar, e dizendo que o brasileiro é corrupto, e dizendo que no Brasil só tem pessoas corruptas, e dizendo isso, dizendo aquilo, e por isso que o Brasil não vai para frente. Mas a verdade é que as pessoas não tiram, me permitam o termo, a bunda da cadeira para fazer da sua vida uma obra de arte. O que significa entender como é que você pode maximizar a sua capacidade de agregar valor à vida das pessoas. Entende o que eu estou querendo dizer? A gente precisa parar com isso. Eu e você, como eu digo sempre, somos diamantes raros. Tem muita coisa útil para ser feita por aí, para que a gente possa... Gente, o mundo está tão carente. O mundo está carente. Está carente, gente. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, tá? Eu precisei fazer uma mudança em Salvador. E aí eu precisava ligar para uma pessoa para que essa pessoa fizesse a mudança toda. E aí o que ela ia fazer? Ela ia entrar na minha casa, empacotar tudo, ela ia colocar num caminhão, ela ia garantir a segurança das coisas para colocar em um depósito. Eu precisei de uma pessoa assim, lá em Salvador, para fazer a minha mudança. Salvador, capital. Eu não estou falando do interior, eu estou falando de Salvador, capital. Uma pessoa que fosse ética, uma pessoa que pudesse confiar, uma pessoa que entregasse seguro, tudo isso. Vocês entendem? Vocês entenderam minha dor? Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quantas pessoas precisam disso lá em Salvador? Milhares de pessoas. Porque ninguém gosta de fazer mudança. Milhares de pessoas, porque ninguém gosta de fazer mudança. Você acredita que não tem uma empresa que faça isso? Você acredita? O mundo está carente. As pessoas estão com problemas reais. E a gente está vivendo num período, numa geração que é floco de neve, sabe? Que não pode bater um sol que derrete. Sabe? Que não tem couraça, que não tem resiliência. Uma geração que não tá conseguindo colocar no mundo aquilo que precisa. Colocar no mundo aquilo que precisa. É só você olhar para o mundo e se você se conectar com você mesmo, que você vai encontrar algo que o seu coração dispare, que você possa fazer e que você possa agregar valor à vida das pessoas e de alguma forma enriquecer com isso. Entende? Sônia está colocando assim, como assim, irmão? Eu acho que foi com relação ao que eu falei. Sabe o que é que eu encontrava? Eu encontrava uma pessoa que tinha um depósito, que tinha um seguro. Aí eu encontrava alguém que fazia o carreto. Aí depois eu encontrava alguém que empacotava. Eu não encontrei nenhuma empresa que fazia tudo. Para que eu não tivesse que pensar. Eu só não queria ter que me envolver com aquilo. Entende o que eu estou querendo lhe dizer? Então eu sei que isso aqui que eu estou falando é um pouco duro. Mas é real, você só precisa olhar para o mundo, que você vai ver as dores. Dores. E é só você entender essa mecânica. Entender como é que você funciona, que você vai longe. Entendeu o que eu estou querendo dizer? E aqui é o que eu falo, por exemplo, para os terapeutas e para aquelas pessoas que querem viver de terapia. As pessoas dizendo assim, gente, a gente costuma dar desculpa. Presta atenção nisso aqui que eu vou encerrar minha live com isso, tá bom? A gente costuma dar desculpa para fazer a transição de carreira e de vida. A gente dá desculpa. Por exemplo, tem gente que está num relacionamento abusivo, violento e que está esperando a pandemia acabar para poder se separar. Desculpa. Tá procrastinando. Entende? E aí eu vou falar algumas coisas aqui do tipo, tem terapeuta, por exemplo, que tem um emprego fixo, tem pessoa, por exemplo, que tem um emprego físico, que quer viver de terapia, mas tá dizendo assim, Ivan, mas o coronavírus. Aí eu vou dizer uma coisa, gente, as pessoas não estão conectadas com o que está acontecendo.
não estão conectadas com o que está acontecendo. As pessoas não estão conseguindo entender que é no momento de crise que novos negócios surgem, porque problemas diferentes se apresentam. As pessoas passam a ter novos problemas. É nos momentos de crise que o poder e o dinheiro trocam de mão. Por quê? Porque as pessoas entram em crise, porque as pessoas passam a ter novos problemas, porque a sociedade muda e é preciso novos serviços. Então, se você é terapeuta e você está em casa e você não tem cliente, tem alguma coisa errada, porque as pessoas estão em casa surtando. Porque as pessoas estão em casa com medo, tá? Da crise. As pessoas estão em casa com medo de saúde e com medo da crise econômica que se avizinha. Os problemas de ordem emocional que essas pessoas tinham estão se avolumando. Se a pessoa tinha uma fibromialgia, que era por questões emocionais, e a tensão emocional sobe, as dores no corpo dela sobem. Sobem, entenderam o que eu estou querendo dizer? Então, isso significa, presta atenção nisso aqui que eu vou lhe dizer, que esse é o momento. Esse é o momento, você tem uma janela de oportunidade para fazer mudanças incríveis. É no momento de crise que é o momento de transição. E é claro que eu estou falando de terapeuta aqui porque é da minha área, mas se você não é da minha área, esse é o momento. As pessoas estão vivendo dor. As pessoas estão em sofrimento. E ó, deixa eu dizer logo uma coisa aqui, deixa eu adiantar, porque tem pessoa que vai logo para aquilo que eu vou adiantar aqui para dizer logo, porque pode ser que alguém assista a live depois. Ah, Ivan, você está dizendo então que eu devo garantir a minha prosperidade com base na miséria dos outros? Não. O que eu estou dizendo é o contrário. O que eu estou lhe dizendo é que esse é o momento de você garantir a sua prosperidade, você enriquecer e ser próspero ajudando pessoas, porque as pessoas estão com problema. É o contrário, o mundo está precisando disso. O mundo está precisando que você desligue o Netflix. Desligue o Netflix, que você tire os teus glúteos da cadeira e que você talvez até leia 1 ou 2 ou 3 jornais para ver como as pessoas estão se sentindo, para que você entenda quais são as dores que essas pessoas estão vivendo, para que você talvez possa iniciar um negócio do zero, extremamente milionário nesse momento. E você vai ganhar dinheiro ajudando pessoas. Você vai ganhar dinheiro ajudando pessoas. Entende? Eu hoje, podem anotar aí, não tenho agenda. Não tenho agenda. Os meus alunos do PNL para terapeutas começam a fazer parte da minha equipe, porque quando pessoas me procuram, eu vou começar a identificar, a indicar a diversos cantos do Brasil para que eles atendam, porque eu não tenho agenda. Isso está acontecendo porque eu aprendi algo que a maior parte das pessoas não conhecem, que é terapia breve, terapia super breve. E isso está acontecendo porque as pessoas estão em dor, estão em crise em casa. Isso significa então que estou construindo ciclos de prosperidade em minha vida, ajudando pessoas. Isso aqui sistemicamente é incrível. Porque isso aqui é aquilo que a gente chama de ciclo virtuoso. É ganhar dinheiro conectado com a energia do bem. É ganhar dinheiro ajudando pessoas. E ninguém pode te impedir de fazer isso. A sua transição de carreira agora. E justamente porque a gente está no meio da crise. Justamente porque a gente está no meio da crise. Você entende o que eu estou querendo dizer? Justamente porque a gente está no meio da crise, isso significa que é o momento de você fazer uma mudança magnífica na sua vida. Magnífica na sua vida, tá? É o momento de, se você disser assim, olha, mas Ivan, eu não sei fazer isso. Esse é o momento de você aprender aquilo que você não sabe. Porque grava essa frase aqui e deixa isso ecoar no seu corpo, na sua alma. Ninguém pode te impedir de aprender. Ninguém pode te impedir de aprender. Gravou isso? Repete, deixa isso ecoar. Ninguém pode te impedir de aprender. Ah, Ivan, mas eu não sei empreender. Ninguém pode te impedir de aprender. Ivan, eu ainda não sou terapeuta. Ninguém pode te impedir de aprender a ser isso. Ah, Ivan, eu não sei. Ninguém pode te impedir de aprender aquilo que você não sabe. Ninguém. Esse é um poder que ninguém tem. Essa é uma escolha que você pode ter para a sua vida. Entende? Então, olha, de uma vez por todas eu quero dizer para você aqui que está assistindo essa live ou que vai assistir depois, tá? Não aceite mais acordar segunda-feira, todos os dias, com o corpo doendo mal, porque você está vivendo uma coisa que você não quer. Está vivendo de uma coisa que você não quer.
E o Vance está dizendo para mudar imediatamente? Não. Planeje, faça um processo, tá? Os meus alunos do PNL para terapeutas mesmo, tem aluno que está fazendo transição de vida e de carreira e que entregou, por exemplo, os 2 meses do curso para poder fazer isso. Inclusive utilizando as ferramentas do curso para aprender a fazer isso digitalmente. Não é? Porque dentro do curso você tem um curso de microempreendedorismo digital para terapeutas, para usar Instagram, para fazer anúncio na internet, para gravar vídeo. Eles escolheram tempo e se planejaram. Eles escolheram aprender. A única coisa que eu não quero, verdadeiramente, é que você abra mão, seja lá do que for, que você ame fazer, porque você está com medo. Não faz isso não, tá? Não faz isso não. Porque nos momentos em que as pessoas estão com mais medo, nos momentos em que as pessoas estão com mais medo, como esse momento que nós estamos vivendo nessa quadra da história, é justamente nesses momentos que você precisa ter tenacidade mental e resiliência emocional para entender o que está acontecendo e para se posicionar de uma forma para fazer parte da solução e não do problema. Entende? Faça parte da solução, porque essa crise que nós estamos vivendo com o coronavírus é uma crise sem precedentes. A economia global vai colapsar, sem precedentes. Mas é justamente por causa dessa crise que é o momento de você viver daquilo que você ama e ajudar pessoas. Porque as pessoas estão precisando disso. Tá bom? De verdade. Quero agradecer a todos vocês por essa live. Eu estou com 56 minutos. Essa eu vou conseguir salvar. Tá bom? Essa eu vou conseguir salvar. E dizer que eu quero que vocês se inscrevam na palestra que a gente vai fazer na quinta-feira, 13. Tá? Com a mecânica para que você possa ter prosperidade naquilo que você quer fazer. E se você quer ser terapeuta, essa palestra é para você ainda mais, tá? Se você já é terapeuta, é para você em dobro, para que você possa entender a mecânica para conseguir viver disso em qualquer lugar do mundo, tá? Vai para essa palestra. Além disso, de forma muito honesta, eu quero dizer, somente quem estiver nessa palestra vai ter acesso a um desconto exclusivo para o PNL para terapeutas, que está 1697. E vocês vão ter desconto lá e vão ter 2 bônus, que só vai ser para quem estiver lá. Sabe quais são os 2 bônus? Um bônus é o de frente para a câmera, para vocês aprender a fazer isso que eu faço aqui. Lives, vídeos para o YouTube, etc. E o outro bônus é o kit nitroglicerina, que é para você aprender a editar seus próprios vídeos. Só vai ter acesso a esses bônus, a esses 2 bônus, quem estiver na live ao vivo, no dia, ao desconto e aos bônus, tá bom? Então, de verdade, eu quero vocês lá, tá bom? De frente para a câmera e kit nitroglicerina para você aprender a editar os seus vídeos do seu celular. Você não precisar de mais ninguém, do celular que você tem aí, tá bom? Da forma como eu edito no meu Instagram, tá certo? Então, eu quero agradecer de verdade a vocês por esse momento, tá bom? Dizer que eu deixei esse cenário aqui para vocês, olha só. Né? Massa. E que desafio incrível. E que desafio incrível, tá bom? Gratidão de coração a vocês. E vamos nessa, né? Um beijo, um abraço e feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais, tá bom? Eita! Rapaz, eu tô aqui, ó, inacreditável.com. 21 dias. 21 dias. 21 dias. 21 dias. Vocês são incríveis, tá? Olha só, vamos deixar as lives salvas até quinta-feira, o dia da palestra, tá bom? Então corre e assiste as outras se você não assistiu, vale muito a pena. Até quinta-feira a gente vai deixar, depois a gente vai retirar as lives e aí é R$ 9,90, tem um local especial onde a gente aceita a inscrição, tá bom? Um abraço, gente, tchau, tchau. Lembre-se de estar no YouTube com a gente quinta-feira, tá bom?